Então agora vamos para a aula 3, onde vamos falar um pouquinho mais sobre a parte das técnicas e também a avaliação. Vamos lá então. A gente sabe hoje que com a evolução do microagulhamento, a gente tem diferentes técnicas que podem ser aplicadas na nossa prática clínica. Então eu vou mostrar um pouquinho mais sobre cada uma delas para vocês. Vou iniciar falando sobre a clássica, que é a aplicação em forma de asterisco. Essa técnica de aplicação, ela normalmente vai ser utilizada com o roller, porque é um dispositivo mecânico que eu preciso, então, deslizar sobre a pele do paciente, fazer, então, uma pressão controlada e sou eu que preciso criar estes microcanais. Então, essa técnica, normalmente, ela vai ser utilizada com o roller, nosso primeiro dispositivo de microagulhamento. Seguindo, então, nós temos outra técnica, que aqui a gente já vai entrar com os dispositivos elétrico e também de infusão automática. Então, seria a caneta de microagulhamento, a Ludermapen G3 e também com a Dermafusion, que é a técnica em arraste, onde eu vou fazer sempre movimentos ascendentes, levando esse meu dispositivo sempre para cima. Entre 2 e 4 passagens são o suficiente nessa técnica de arraste, porque a gente já vai deixar a pele hiperemiada o suficiente ali para fazer a entrega do drug delivery e a produção de colágeno. Não precisa ficar passando várias e várias vezes. Como eu falei, de 2 a 4 é o suficiente, já temos a estimulação necessária da pele. A terceira técnica que pode ser aplicada, e essa também vai entrar com os dispositivos elétricos, que é a Ludermapen G3 e com a Dermafusion, é a técnica circular, onde eu vou fazendo pequenas bolinhas até aplicar toda a região que eu gostaria, a região ali onde eu preciso fazer esse meu procedimento, região que o meu paciente precisa, tá? Então, essa técnica circular, eu vou fazendo pequenas bolinhas para fazer a entrega do meu procedimento. Também, entre 2 e 4 passagens no mesmo local, eu já tenho o estímulo necessário. E por último, a técnica que nós temos aqui é a pontual, onde eu vou também trabalhar como se fosse um carimbo, entregando diretamente aonde incomoda o meu paciente. A técnica pontual ela é muito utilizada principalmente em questão de cicatrizes de acne, linhas de expressão, algumas ruguinhas que estão mais marcadas na pele, estrias, porque eu vou trabalhar exatamente em cima ou ali da disfunção que incomoda esse meu paciente, tá? Posso aplicar em toda a região de face ou corporal com a técnica pontual? Posso também, não tem problema. Então, as técnicas pontual, circular e arraste são para os dispositivos de microagulhamento, como a Ludermapen G3 e também a Dermafusion, tá? O roller, ele vai ficar totalmente restrito à técnica asterisco. Se houver leve sangramento, não tem problema. Verificou que começou a ter um sangramento, para o procedimento e segue para a próxima região. E qual que é o intervalo entre as sessões? Eu vejo profissionais que é de 15 em 15, de 30 em 30, qual que é o mais indicado? Gente, aqui eu trouxe um artigo para vocês mostrando exatamente isso. Eu sempre indico que esse intervalo, ele fique entre 21 e 30 dias. Primeiramente, porque tem a reação inflamatória acontecendo no meu corpo e a terceira fase da reação inflamatória, ela pode demorar até meses para finalizar. Então, assim, eu recomendo sempre entre 21 e 30 dias. E também 21 dias a gente sabe que é o tempo mínimo que o nosso corpo precisa para fazer a produção completa da nossa proteína, que é o nosso colágeno. Então, para a produção de colágeno, eu preciso ali no mínimo 21 dias, tá? Então, depende da técnica, eu posso aplicar de 21 a cada 21 dias, depende ali a técnica a cada 30 dias, tá? Isso fica bem a escolha do profissional. Quantas sessões são recomendadas? Mínimo 3 sessões, independente daquilo que meu paciente está tratando, e depois eu posso trabalhar mais, como por exemplo uma hiperpigmentação, tranquilamente eu posso trabalhar 6 sessões, capilar 6, 5, cicatrizes de acne vai de 4 a 5 também, isso está de acordo ali com o protocolo que eu desenvolvi, então se eu tenho outras técnicas junto e aquilo que eu preciso, que eu quero entregar para esse meu paciente. O procedimento ele tem uma duração média de mais ou menos 1 hora, isso se a gente colocar junto o tempo do anestésico, tá? Coisa que não é preciso, então a técnica de microagulhamento, quanto tempo ela leva? Em torno de 20 a 30 minutos, depende da região. Se é uma região corporal, vai levar um pouquinho mais de tempo, por exemplo, uma região de costas, uma região de glúteo, e numa região facial, entre 20 minutinhos ali, 25, a gente já consegue aplicar totalmente a técnica, trazendo resultados excelentes. E a injúria causada, então, no meu procedimento? Que nem eu falei para vocês, eu vou fazer a minha perfuração, vou criar aquele meu microcanal.
Isso pode ser de diferentes formas, então eu tenho diferentes estímulos, tá? Eu tenho uma injúria que pode ser leve, moderada ou até mesmo profunda. Então, de acordo ali com a profundidade que eu for trabalhar com a minha agulha, com o meu cartucho ou com o meu roller, eu vou entregar então diferentes injúrias na minha pele. E com isso eu vou trabalhar também diferentes disfunções estéticas, diferentes indicações. Por exemplo, injúria leve. Eu vou trabalhar para um drug delivery, para melhorar um pouquinho a hidratação da pele do meu paciente, o brilho, o viço, e eu vou trabalhar entre 0,25 a 0,5. Então, por exemplo, região de lábios que eu quero hidratar, eu vou trabalhar com essa injúria leve. E região de pálpebra superior e inferior, injúria leve também, porque eu preciso melhorar um pouquinho mais a qualidade dérmica ali da região. Quando eu falo em injúria moderada, ali eu vou entregar então um resultado para rugas, para flacidez, que já está uma flacidez moderada, para rejuvenescimento, e aqui eu trabalho entre 1 e 1,5. Na verdade, ainda nem considero tanto 1,5, porque 1,5 eu já considero uma injúria profunda. Então, eu trabalho até 1 milímetro, até 1,25, aí eu até considero ali uma injúria moderada, tá? E a injúria profunda, aí sim eu vou trabalhar principalmente cicatrizes onduladas, cicatriz de acne, estrias, onde eu preciso de uma injúria um pouquinho maior para conseguir, então, entregar o resultado para esse meu paciente. Aí aqui eu trabalho entre 1,5, 2 até 3 milímetros. 3 milímetros, 2,5, não recomendo muito a gente acabar trabalhando com esse tipo de profundidade, porque realmente o meu paciente ele vai ter um sangramento um pouquinho maior e essa injúria ela pode demorar um tempo a mais para acabar saindo do meu paciente, tá? Então acaba demorando um pouquinho mais essa recuperação do paciente. Trabalhando até 2 milímetros, a gente consegue trabalhar muito bem e entregar resultados de extrema qualidade. E quais são as indicações? Como eu falei para vocês lá no início, é uma técnica extremamente versátil. Então, o que eu posso trabalhar? Olheira, pálpebra superior, inferior, região de lábios. Eu posso trabalhar acne, posso trabalhar poros dilatados para hidratação, para drug delivery, alopecia, queda de cabelo, região de barba, sobrancelha. Eu também posso trabalhar muito bem para fazer o crescimento do pelo nessas regiões. Estrias, celulite. Posso trabalhar hiperpigmentação, quem tem melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, rejuvenescimento, flacidez é uma técnica extremamente versátil que eu consigo trabalhar com total segurança e praticidade. Mas, como a gente já sabe, toda técnica, todo procedimento estético, ele tem as suas indicações e as suas contraindicações. Então, eu vou citar aqui para vocês, como vocês podem ler aqui no slide, eu vou citar aqui para vocês algumas contraindicações, tá? Então, como por exemplo, gravidez, lactante, eu não realizo essa técnica. Para peles que estão queimadas, bronzeadas, porque o meu melanócito está ativo, então é muito fácil eu acabar causando uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Para quem tem psoríase, está em uso de isotretinoína, ou, é um medicamento ali que eu espero no mínimo 6 meses para fazer um procedimento. Doenças vasculares, câncer de pele, queimadura. E tem algumas contraindicações que eu preciso falar com o meu paciente, verificar como e se eu posso fazer, que é o caso da herpes ativa. Então, se o meu paciente está com herpes ativa, eu não faço, mas se ela está inativa, eu peço para esse meu paciente tomar um profilático e aí sim eu posso realizar a técnica com total tranquilidade e segurança, tá? Então, aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais dessas contraindicações que nós não podemos trabalhar com o microagulhamento. E biossegurança. Então, quando eu vou realizar uma técnica, a gente sabe, isso aqui é só para relembrar para vocês, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, eu preciso utilizar produtos que sejam descartáveis ou autoclavados, então que eu possa colocar na autoclave para evitar qualquer tipo de contaminação, porque aqui no microagulhamento o meu maior risco é contaminar o paciente, porque eu estou causando pequenos furinhos, pequenos microcanais na pele desse paciente. Então, aqui a biossegurança é de extrema importância, tá? Principalmente utilizar produtos, que nem eu falei, descartável, que sejam autoclavados, não reutilizar, não adianta eu querer colocar o meu produto no álcool, isso a gente não pode, tá, pessoal? Se é descartado, é descartável, e se ele é para autoclavar, sempre passar pela autoclave. E como que funciona essa técnica? Então, antes de iniciar o procedimento, eu gosto de realizar algum outro procedimento, uma higienização da pele, onde eu posso incluir junto um peeling de diamante, onde eu posso colocar junto também uma esfoliação, para abrir um pouquinho mais esses canais, retirar essas células mortas e conseguir fazer uma penetração desses ativos melhor. Em seguida,
eu entro então com o meu anestésico, que eu posso deixar entre 30 minutos e 1 hora, dependendo ali do meu paciente, se ele tem uma pele mais sensível, se ele acaba sofrendo um pouquinho mais, se ele sente mais dor, ou um pouquinho menos, tá? E tem pacientes que a gente às vezes não vai nem precisar botar o anestésico, porque eu vou trabalhar numa profundidade menor e eu vou conseguir, então, trabalhar com total tranquilidade, o paciente não vai sentir absolutamente nada. Depois que eu coloquei esse anestésico, que eu deixei agir, aí sim eu faço uma higienização total com Clorex, com álcool 70, aí vai de acordo com aquilo que vocês têm na prática de vocês, na clínica de vocês, tá? Para em seguida, então, eu entrar com a técnica de microagulhamento em si. Mas essa parte de higienização, fazer essa remoção das células mortas, tudo isso vai acabar auxiliando o resultado final de vocês para que a gente consiga resultados cada vez melhores e com técnicas seguras. Aqui alguns cuidados, então, seguindo nessa parte da biossegurança que nós precisamos ter antes do microagulhamento. Então, relembrar que a gente precisa fazer o uso dos EPIs, do jaleco, da máscara, da touca, da luva. Isso é segurança para nós profissionais e para o paciente também, tá? Fazer a desinfecção do ambiente, então fazer ali a utilização de um álcool 70 para higienizar a bancada, o local que nós vamos trabalhar, fazer a utilização do lençol para que não tenha contaminação no paciente, verificar ali a validade, se está tudo dentro da regularidade, se os produtos estão embalados corretamente, se eles foram esterilizados, se eles estão de acordo como deveriam estar, organizar tudo, deixar tudo preparado para que quando eu inicie esse meu procedimento esteja tudo perfeito, tá? Durante o meu procedimento, fazer o uso de materiais que sejam estéreis, de uso único, principalmente quando a gente fala em cartucho, roller, tá? É essencial, é importantíssimo isso. Evitar que o paciente fique tocando a região no momento da minha aplicação, evitar de eu, quando estiver com as luvas, acabar tocando coisas que estão fora ali do meu campo de trabalho. Então, esses são alguns cuidados que a gente precisa ter durante a técnica. Finalizei o meu microagulhamento, então fiz toda a minha parte, higienizei, fiz o meu microagulhamento. Como que vai ser a reação do meu paciente no pós? O que que vai acontecer com ele? Entre o primeiro e o quarto dia, esse meu paciente ele vai ter eritema, então ele vai ficar com o rosto mais avermelhado, ele pode ficar com o rosto mais inchadinho também, com esse edema, tá? A pele vai ficar mais sensível, então aqui a gente precisa cuidar principalmente com a hidratação do paciente, ele precisa hidratar muito essa pele e cuidar também com o sol. Então, evitar pegar sol na região e fazer o uso de filtro solar. O uso de filtro solar é sempre, independente de onde esse paciente vai estar, ele precisa fazer o uso, tá? Do quarto ao 8º dia, aqui a pele já tá um pouco mais recuperada, então o meu eritema já vai ser brando, já basicamente ele tá com a pele quase normalizada. Ele ainda pode sentir um certo desconforto, isso é normal. Dependendo o ativo, o dermocosmético que eu utilizar pode causar descamação, então até o 8º dia isso pode acontecer no paciente, tá? E aqui ele já apresenta uma coloração normal, lembrando que eu preciso ainda assim continuar usando o meu filtro solar, evitar pegar sol na região de forma muito expressiva, tá? Preciso cuidar também com a hidratação. Esses são os 3 principais pontos quando a gente fala em cuidados pós-microagulhamento. E do 8º ao 15º dia, então aqui meu paciente ele já tá sem eritema, sem edema, ele já tá com a pele completamente normal, super tranquilo, já voltou à sua normalidade, tá? Então, quando a gente for falar em microagulhamento, essas são as 3 etapas que a gente precisa cuidar e informar o paciente também, para que ele tenha ciência disso. Então, aqui alguns cuidados que a gente tem pós-procedimento, tanto para nós profissionais, quanto para os pacientes também, tá? Então, aqui, cuidar com o descarte, como eu já comentei com vocês, e no cuidado pós. O sol, que eu já comentei, a hidratação, para isso nós temos produtos também aqui dentro da LUR, que vocês podem procurar, podem pesquisar um pouquinho mais, e eles são de extrema excelência para que vocês consigam resultados perfeitos no pós de vocês, tá? Aqui tem um slide falando tudo bem descrito, que vocês podem ler e vocês podem anotar aqueles pontos mais importantes. As vantagens de se trabalhar com o microagulhamento, já comentei algumas com vocês, mas ele é uma técnica de baixo custo, então nós profissionais investimos pouco e a gente consegue uma lucratividade muito boa, conseguindo também com esse meu paciente passar um valor mais adequado, que eu consigo ali atingir todos os públicos, tá? Eu consigo fazer um procedimento com baixo downtime, então é um curto tempo ali de cicatrização, de recuperação dessa pele.
Eu consigo trabalhar em diferentes regiões do corpo, como eu já comentei com vocês, e diferentes fototipos também. Então, é uma técnica que, assim, precisa o profissional ter ali para fazer essa regeneração cutânea, melhorando a qualidade dérmica e entregando melhores resultados para os outros procedimentos que possam vir a seguir neste protocolo. A parte, então, de avaliação, a gente sabe que a consulta inicial ela é de extrema importância, porque é aqui que a gente vai entender aquilo que o nosso paciente necessita. Então, essa consulta inicial, a gente tem que lembrar de conversar com o paciente, ouvir tudo aquilo que é queixa dele, aquilo que dói mais nele, que é aquilo que a gente precisa, então, tratar e focar na nossa clínica. Sempre lembrar de entregar a ficha de anamnese, termo de consentimento, realizar as fotos do antes e do depois, para que a gente tenha tudo isso muito bem documentado e também sempre ir preenchendo e descrevendo tudo na nossa ficha de acompanhamento, para que a gente tenha tudo bem descrito, com datas, com lote, com validade, data de fabricação, tudo bem descrito para que não fique nenhum tipo de incerteza da nossa prática clínica e o que foi realizado neste paciente. E a avaliação desse paciente, então, inclui também, nessa primeira consulta, entender um pouquinho sobre essas disfunções a serem tratadas, o que meu paciente busca, as características que essa pele tem, ela é mais ressecada, ela é uma pele oleosa, é uma pele que precisa de hidratação, quais são os hábitos diários, se é um paciente que fuma, que bebe, se alimenta bem, faz exercício, se tem algum tipo de alergia que possa interferir na nossa prática clínica, principalmente quando a gente vai entrar na parte dos drug deliveries, ali na parte de fazer a entrega desses dermocosméticos, contraindicações possíveis. Então, se a pessoa tem ali uma psoríase, tem herpes, a gente precisa entender tudo isso nessa primeira consulta, nessa primeira avaliação que a gente tem com o paciente, tá? Medicamentos utilizados, se pode também ter interferência com a parte do microagulhamento, que é a técnica, ou do drug delivery, que são os ativos, e também algum tipo de cirurgia, procedimento anterior, tudo o que possa vir a interferir nessa minha técnica, eu preciso entender nessa minha consulta inicial, nessa avaliação, nessa conversa que eu faço com o paciente. E nos vemos então na próxima aula.